E a organização Transparência Brasil protocolou um pedido no Tribunal de Contas da União para suspender a redução da escala de trabalho dos senadores. Na denúncia, a organização aponta que a licença compensatória foi criada sem amparo legal e sem nenhuma pesquisa mostrando o impacto financeiro dessa medida no Congresso. A decisão foi tomada antes do Carnaval pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A medida concede uma folga remunerada aos servidores para cada 3 dias trabalhados. O presidente do Senado ainda assinou outros 3 atos que impactam diretamente no orçamento da casa. Um deles para beneficiar os próprios senadores, ao aumentar o valor das chamadas cotas parlamentares, usadas para cobrir gastos com a compra de passagens aéreas para o estado de origem. E também aluguel de imóveis para escritório. Minha querida Ellen Brown, aí a Transparência Brasil não tem outras coisas para ela se preocupar também? Tudo isso aí tá certo, mas não tem, nós falamos agora de alguns outros temas. Não deveria estar se preocupando com mais coisas? Fazia tempo que eu não ouvia falar da Transparência Brasil. Não, mas ela estava meio escondida, não estava tão transparente. Mas esse me parece um bom tema, viu, Capês? Também para se preocupar. Esse é um dos bons... É que, assim, em tese, eles teriam muito trabalho para fazer. A gente acabou de falar de emendas aqui, de ONGs, né? Há bastante trabalho. Agora, esse é um bom tema para se preocupar, porque, mais uma vez... É um dos 3 temas que a gente tratou aqui hoje que revelam o nosso ethos a lidar com o que é público, né? Com aquilo que é público. Se é público, a nossa noção é um pouco assim, se é público não é de ninguém. Quando, na verdade, se é público, é de todos nós, né? Eu lembro uma vez, eu estava a trabalho na Finlândia e eu passei pelo Congresso e estava chegando um parlamentar de bicicleta. Eu estava com um outro jornalista finlandês e ele disse, não, vou aproveitar e vou conversar com ele aqui um negócio que eu tenho que tratar, não sei o quê. E abordou o parlamentar ali de bicicleta, chegando no Congresso na Finlândia, e trocaram uma ideia normal ali. E aquilo era uma coisa tão civilizada, porque é um entendimento de que o público, de fato, pertence a todos, que está muito distante do nosso entendimento, né? Quando você tem um país inteiro discutindo, por exemplo, uma escala 6x1, não quero entrar no mérito dessa questão aqui, não é esse o debate, mas tem um país que está discutindo nesse momento uma escala 6x1 para quem é mortal, para quem é um trabalhador... do serviço privado, né? Aqui no país, está todo mundo discutindo isso. E aí você tem um congresso com uma escala de quantos dias, que são 3 dias, mais uma compensação de folga. Quer dizer, isso não faz o menor sentido ao lidar com a administração pública. Isso é muito desrespeitoso. Para o seu João, que está ali trabalhando no setor de serviços, que é o setor que mais lida com essa escala de final de semana, pegando o ônibus, sendo que lá... Isso, assim, é um desacato. É essa sensação que eu imagino que ele deva ter ao estar ouvindo a gente agora. Pois é. Meu querido Diogo da Luz, mas os parlamentares não fazem o trabalho só dentro da sua sala no Congresso Nacional. Então, eles têm que visitar as bases, tem um trabalho político fora. O trabalho lá é de legislar. Se eles não estão fazendo o mesmo, então, pelo menos, está um tempo para eles poderem visitar as bases e fazer política, né? Há quem diga que seria melhor que trabalhassem um dia por semana, né? Mas eles estão ganhando muito dinheiro e principalmente tem muitos assessores. Isso aí trata em grande parte dos assessores também. No fundo, é o presidente recém-eleito, Davi Alcolumbre, pagando as dívidas de campanha. Ele prometeu uma série de benefícios e agora ele precisa entregar esses benefícios. Essa é a realidade. Agora, eu pergunto a você... O que irrita mais as pessoas do que essa sensação que fica de que todos trabalhamos para os encastelados do Planalto Central? E o que é mais perigoso para a democracia que algo com essa irritação das pessoas? Muito mais que qualquer outra coisa. Porque o eleitor vai se irritando, vai perdendo a paciência e ele começa a querer desistir e chutar o balde, literalmente. O que ele acaba querendo fazer? Votar naquele que prometa ser o salvador da pátria, aquele que vai prometer romper com tudo. E esse quase sempre é o menos democrático de todos. Por isso, o melhor caminho para a gente ter uma democracia sólida é essa gente parar de zombar da nossa cara. Agora, o Henrique Kriegner, eu estava chamando a atenção pelo seguinte, e as emendas parlamentares também, onde vai dinheiro público? Pelo menos o que o Diogo falou, eles não estão indo trabalhar todos os dias, menos risco para nós, né? Pelo menos estão fazendo menor a possibilidade de fazerem besteira. Agora, e as emendas? 53 bilhões é de dinheiro público. Transparência Brasil, como é que está sendo gasto esse dinheiro? Como é que está sendo distribuído para estas ONGs?
o dinheiro que vai aí para as ONGs da Amazônia, por exemplo, que se comprometem a fazer defesa ambiental. Então, tudo bem, acho que a Ellen colocou um ponto. É importante também tomar essa, mas eu estou cobrando que façam outras coisas também. Com relação a isso, o que você acha dessa medida do Davi Alcolumbre, quitando, segundo o Diogo da Luz, compromissos eleitorais? Eu acho que a leitura tanto do Diogo quanto da Ellen é perfeita, Capês. Primeiro que é um benefício, um privilégio para aqueles que são a nova família real, né? Assim, brasileira, que é justamente esses que estão no poder. Aí, do outro lado, tem a revolta do povo que se vê trabalhando 8 dias por semana, aí, ou às vezes até mais, fazendo escalas uma em cima da outra, tentando fazer o suficiente para pagar as contas e ter um pouquinho a mais, quando tem um pouquinho a mais, num cenário de caos, de descaso com as contas públicas, e a gente vê mais benefícios sendo estendidos aqui agora. E essa ideia também, acho que a gente precisa entender que o Brasil está no século XXI, por mais que as nossas instituições elas sejam arcaicas em muitas coisas, as nossas leis e a maneira de fazer as coisas, mas o tempo não para, o relógio não tem folga. E a gente já está no século XXI. Essa ideia de que, mas o parlamentar tem que visitar a base, e a base requer tanto do parlamentar, eu fico me perguntando, quando é que foi o último evento ou a última grande reunião que os senadores representantes aqui do estado de São Paulo fizeram com as suas bases aqui em São Paulo? Eu sigo todos no Instagram. Fazem algumas visitas ou coisa do tipo. Mas se eles andarem na rua, a maioria deles ali, eu sei que são 3, mas vou dizer que de 2, ninguém vai reconhecer, ninguém vai saber quem são e ninguém vai nem ali tratar como um senador da República, tamanha a irrelevância popular que tem. Ou seja, não estão cumprindo com o papel legislativo que devem cumprir em loco, em Brasília, e também não estão conseguindo marcar presença. O problema é o modelo de privilégios absolutos que é colocado não só para os senadores, para outros também, e isso, claro, se estende para o judiciário, Capês. Diego Tavares. Capês, eu acho que essa pauta ilustra muito bem o que é o Brasil. Enquanto a sociedade, de modo geral, se perde numa discussão rasa, enfim, vazia entre esquerda e direita, entre nós contra eles, você tem um presidente do Senado Federal eleito num arco de alianças entre PL e PT, ou seja, da direita à esquerda, todos optaram por colocar o Alcolumbre como presidente da casa, dando uma determinação que favorece só aqueles que estão no poder. Você tem um Congresso Nacional que custa por dia, o Congresso abriu as portas de manhã, fechou no final da tarde, o contribuinte brasileiro gastou 40 milhões de reais. E o que estão discutindo lá, ao invés de debater os grandes temas, os problemas que de fato, e não são poucos os problemas que o Brasil tem, estão debatendo as próprias benesses. Enfim, deixa muito claro que a única ideologia política vigente hoje no Brasil é chegar ao poder. E quando você chega no poder, você faz de tudo para se manter no poder e goza de todos os benefícios que o poder te dá. Então, enfim, isso serve para a gente refletir enquanto sociedade, para a gente repensar o que de fato nós temos que discutir e como nós temos que agir a cada 2 anos no momento de escolher os nossos representantes. Afinal de contas, ninguém chegou de Marte, de disco voador, pousou em Brasília e começou a nos governar. Somos nós que colocamos essas pessoas lá. Nós precisamos com urgência pensar um pouco melhor, fazer de forma um pouco mais acertada, exercer de forma mais acertada o nosso papel de cidadão e eleger uma classe política que de fato olhe para os problemas que a sociedade tem. Muito bem. A verdade é que o parágrafo único do artigo 1º da Constituição diz que todo poder emana do povo. Nossa Constituição é russoniana e seu nome será exercido por meio de representantes eleitos. O que nós temos notado ao longo de toda a história da República é um distanciamento cada vez maior daqueles que deveriam representar os anseios populares e o próprio povo detentor maior da soberania. E aí nós estamos vendo essa festa de mal administração de dinheiro público e de favores distribuídos aí entre os próprios detentores do poder.